Nossa história começa em um momento difícil para os israelitas, que sofreram a opressão dos filisteus por 40 anos. Na cidade de Zorá, morava um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. Sua esposa era estéril e não podia ter filhos. Um dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: "Você não pode ter filhos, mas em breve ficará grávida e dará à luz um menino. Cuide para não beber vinho nem nenhuma bebida fermentada, e evite alimentos impuros. Você terá um filho cuja cabeça nunca será cortada por uma navalha, pois ele será um nazireu, consagrado a Deus desde o seu nascimento. Ele será o responsável por liderar Israel na libertação das mãos dos filisteus." Surpresa e cheia de alegria, a mulher correu para contar ao marido sobre a mensagem do anjo. Manoá, então, orou ao Senhor, pedindo que enviasse novamente o anjo para orientá-lo sobre como criar o menino. Deus ouviu sua oração e o anjo voltou. Manoá, então, perguntou: "Quando que o Senhor disse acontecer, quais serão as orientações para a vida e o trabalho do menino?" O anjo repetiu as instruções. A esposa de Manoá deveria seguir rigorosamente tudo o que lhe foi ordenado. Logo depois, a esposa de Manoá teve um filho, e o nomearam Sansão. À medida que Sansão crescia, o Senhor o abençoava, e o Espírito de Deus começou a guiá-lo enquanto ele estava em Maane, entre Zorá e Estaol. Quando jovem, Sansão foi a Timna e viu uma mulher filisteia. Ao retornar para casa, disse aos pais: "Vi uma mulher filisteia em Timna. Agora, peçam que ela seja minha esposa." Seus pais ficaram chocados por ele querer se casar com uma filisteia e perguntaram: "Não há nenhuma mulher adequada entre seus parentes ou entre o nosso povo? Por que você quer uma esposa entre os filisteus, que são incircuncisos?" Mas Sansão insistiu: "Peçam para ela ser minha esposa, ela é a escolha certa para mim." Seus pais não sabiam que isso era parte do plano do Senhor, que buscava uma oportunidade para confrontar os filisteus. A floresta estava densa e o caminho estreito quando, de repente, um rugido ecoou pelo ar. Um jovem leão feroz e selvagem atacou Sansão. O Espírito do Senhor se apoderou de Sansão com grande poder, e com uma força divina, ele destruiu o leão com suas próprias mãos, como se estivesse rasgando um cabrito jovem. A carcaça do leão ficou em pedaços, um reflexo da força extraordinária de Sansão, mas ele não contou a seus pais o que havia acontecido. Mais tarde, ao voltar para se casar com a mulher, ele passou perto da carcaça do leão e encontrou um enxame de abelhas com mel dentro. Ele pegou o mel com as mãos e comeu enquanto caminhava. Quando se reencontrou com seus pais, deu-lhes um pouco e eles também comeram, mas não contou que o mel vinha da carcaça do leão. Durante o banquete de casamento em Timna, Sansão desafiou seus 30 companheiros filisteus com um enigma. "Vou contar um enigma para vocês", disse Sansão. "Se conseguirem resolver dentro dos 7 dias do banquete, eu darei a vocês 30 túnicas de linho e 30 conjuntos de roupas. Se não conseguirem, terão que me dar 30 túnicas de linho e 30 conjuntos de roupas." Eles responderam: "Conte-nos o enigma, queremos ouvir." E ele disse: "Do que comeu, saiu algo para comer. Comam o que é forte, mas é doce." E por 3 dias eles não conseguiram responder ao enigma. No 4º dia, disseram à esposa de Sansão: "Convença seu marido a nos explicar o enigma, ou vamos queimar você e a casa de seu pai até a morte. Você nos convidou aqui para roubar a nossa propriedade?" Então, a esposa de Sansão se lançou sobre ele, chorando: "Você me odeia, não me ama de verdade. Você deu um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta." Sansão respondeu: "Eu nem expliquei para meu pai ou minha mãe, por que deveria explicar para você?" Ela chorou durante os 7 dias do banquete, e no 7º dia, ele finalmente cedeu, pois ela o pressionou muito. Ela, por sua vez, contou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol no 7º dia, os homens da cidade disseram a Sansão: "O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que um leão?" Sansão respondeu: "Se vocês não tivessem arado com minha novilha, não teriam resolvido o meu enigma." Então, o Espírito do Senhor se apoderou dele com grande poder, e ele foi até Ascalon, matou 30 homens, tomou suas roupas e entregou-as aos que haviam resolvido o enigma. Sansão deu as roupas aos que haviam explicado o enigma. Consumido de raiva, ele voltou para a casa de seu pai, e a esposa de Sansão foi dada a um de seus companheiros que havia participado do banquete. Mais tarde, durante a colheita do trigo, Sansão pegou um cabrito e foi visitar sua esposa.
Ele disse: "Vou até o quarto de minha esposa", mas o pai dela não o deixou entrar. "Eu tinha tanta certeza de que você a odiava", disse ele, "que a dei ao seu companheiro. Não seria sua irmã mais nova mais atraente? Case-se com ela." Sansão respondeu: "Agora eu tenho o direito de me vingar dos filisteus, e vou realmente causar danos a eles." Então, ele saiu e capturou 300 raposas, amarrando-as em pares, com as caudas presas uma à outra. Ele prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas nos campos de grãos dos filisteus. Os campos pegaram fogo, e o cheiro de grãos queimados se espalhou no ar, enquanto os gritos dos filisteus ecoavam, pois sua colheita estava sendo destruída. Sansão queimou os feixes de grãos, as plantações e os vinhedos, incluindo os olivais. Quando os filisteus souberam disso, foram informados de que era Sansão, o genro de Timna, porque sua esposa havia sido dada ao companheiro dele. Então, os filisteus subiram e incendiaram a casa dela e a de seu pai. Sansão disse a eles: "Como agiram assim, juro que não vou descansar até me vingar de vocês." Ele os atacou ferozmente e matou muitos deles. Depois, foi para uma caverna na rocha de Etã. Os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se perto de Leí. O povo de Judá perguntou: "Por que vocês vieram lutar contra nós?" Eles responderam: "Viemos prender Sansão, para fazer com ele o que ele fez conosco." Então, 3.000 homens de Judá desceram até a caverna na rocha de Etã e disseram a Sansão: "Você não percebe que os filisteus são os nossos governantes? O que você fez conosco?" Sansão respondeu: "Eu fiz com eles o que eles fizeram comigo." Eles disseram: "Viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus." Sansão pediu: "Jurem que vocês não vão me matar." Eles responderam: "Vamos amarrá-lo e entregá-lo apenas aos filisteus." Eles responderam: "Não vamos matá-lo." Então, amarraram Sansão com 2 cordas novas e o conduziram para fora da rocha. Quando ele se aproximou de Leí, os filisteus avançaram contra ele, gritando. O Espírito do Senhor se apoderou dele com grande poder, as cordas em seus braços se tornaram como palha queimada, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a mandíbula fresca de um jumento, ele a pegou e matou 1000 homens com ela. O chão estava coberto pelos corpos dos caídos, e Sansão ficou de pé, sangrando, mas vitorioso, com a mandíbula ainda em sua mão. Então, Sansão disse: "Com a mandíbula de um jumento, fiz deles jumentos. Com a mandíbula de um jumento, matei 1000 homens." Quando terminou de falar, ele jogou a mandíbula para longe e o lugar foi chamado Ramá-Leí. Sentindo uma grande sede, ele clamou ao Senhor: "Você deu a vitória a seu servo, mas agora devo morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos?" Então, Deus abriu uma fenda em Leí, e dela brotou água. Quando Sansão bebeu, sua força voltou e ele se recuperou. Por isso, a fonte foi chamada em Acor, e até hoje ela existe. Certa vez, Sansão foi a Gaza, onde viu uma mulher atraente e entrou para passar a noite com ela. Quando as pessoas de Gaza souberam que ele estava lá, cercaram o local e ficaram à espera dele durante toda a noite, na porta da cidade. Não fizeram nenhum movimento durante a noite, dizendo: "Pela manhã, vamos matá-lo." Mas Sansão permaneceu lá até a meia-noite. Então, ele se levantou, pegou as portas da cidade, com os 2 postigos, e as arrancou, levando-as com ele, com a barra inteira. Ele as levantou sobre os ombros e as carregou até o topo da colina que fica em frente a Hebrom. O poder necessário para arrancar e carregar as portas da cidade foi um grande exemplo da força impressionante de Sansão e de sua ousadia. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, chamada Dalila. Os governantes dos filisteus foram até ela e disseram: "Veja se você consegue seduzir Sansão e descobrir o segredo de sua grande força, para que possamos dominá-lo, amarrá-lo e subjugá-lo. Cada um de nós lhe dará 1.100 shequels de prata." Dalila perguntou a Sansão: "Qual é o segredo de sua grande força e como você pode ser amarrado e dominado?" Sansão respondeu: "Se me amarrar com 7 cordas de arco novas, que não tenham sido secas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem." Então, os governantes filisteus trouxeram 7 cordas de arco novas para Dalila, e ela amarrou Sansão com elas, enquanto homens se escondiam na sala. Ela o chamou:
Sansão, os filisteus estão sobre você. Mas ele rompeu as cordas tão facilmente quanto um fio se quebra perto de uma chama. Dalila então disse: Você me enganou, mentiu para mim. Agora, me diga como você pode ser amarrado. Sansão respondeu: Se você trançar as 7 tranças da minha cabeça no tecido de um tiro e apertar com uma estaca, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, Dalila pegou as 7 tranças de sua cabeça, teceu-as no tecido e apertou com a estaca. Novamente, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou, puxou a estaca e o tiro com tecido, e continuou. Dalila disse: Você diz que me ama, mas não confia em mim. Já é a 3ª vez que você me engana e não me conta o segredo da sua grande força. Com essas palavras, ela o importunou dia após dia até que ele ficou tão desgostoso com a situação que decidiu contar tudo a ela. Nunca uma lâmina foi usada no meu cabelo, disse ele, pois sou um nazireu, dedicado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, minha força se irá, e eu ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele havia contado tudo, mandou chamar os governantes dos filisteus. Voltem, ele me contou tudo. Então, os governantes dos filisteus retornaram com o dinheiro nas mãos. Depois de colocar Sansão a dormir em seu colo, Dalila chamou alguém para cortar as 7 tranças de seu cabelo, começando a subjugá-lo. Ela então o chamou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou do seu sono e pensou: Vou sair como das outras vezes e me livrar deles. Mas ele não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus arrancaram os olhos de Sansão, o levaram para Gaza, prenderam-no com grilhões de bronze e o colocaram para moer grãos na prisão. No entanto, o cabelo de sua cabeça começou a crescer novamente depois que foi cortado. Enquanto isso, os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus, Dagon, e para celebrar, dizendo: Nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. Enquanto estavam eufóricos, gritaram: Tragam Sansão para nos entreter. E ele se apresentou diante deles. Quando colocaram entre as colunas, Sansão disse ao servo que o guiava: Coloque-me onde eu possa sentir as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me apoiar nelas. O templo estava lotado de homens e mulheres, e todos os governantes filisteus estavam presentes. Na parte superior do templo, havia cerca de 3.000 homens e mulheres assistindo Sansão se apresentar. Então Sansão orou ao Senhor: Soberano Senhor, lembra-te de mim, por favor, Deus, fortalece-me só mais uma vez e deixa-me. Com um golpe vingar-me dos filisteus pelos meus 2 olhos. Ele se inclinou para alcançar as 2 colunas centrais em que o templo estava apoiado, colocando sua mão direita em uma e a esquerda na outra. Sansão disse: Deixe-me morrer com os filisteus. Então, ele empurrou com todas as suas forças, e o templo desabou sobre os governantes e toda a multidão. A terra tremeu, as paredes desmoronaram, e os gritos dos filisteus preencheram o ar à medida que o templo desabava. Assim, Sansão matou mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. Então, seus irmãos e toda a família de seu pai foram até lá, pegaram o corpo de Sansão e o enterraram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Ele havia liderado Israel por 20 anos. A vida de Sansão é um lembrete poderoso de como Deus pode usar até mesmo indivíduos imperfeitos para cumprir seus propósitos. A força extraordinária de Sansão só era igualada às suas fraquezas humanas, mas no final, ele cumpriu sua missão divina. Através de sua vida, aprendemos sobre a importância da fé, os perigos da tentação e a soberania final de Deus. Espero que você tenha gostado da história de Sansão. Tentei abordar os principais fatos da história. Caso não tenha entendido muito bem, deixei abaixo um material que vai te ajudar a entender não só a história de Sansão, mas toda a Bíblia. Se você gostou do conteúdo, não se esquece de deixar o gostei e se inscrever para mais vídeos como esse.